Olá, uma boa tarde para você. Bem-vindo, bem-vinda. Um super prazer para mim estar aqui. Eu sou André Siqueira, um dos cofundadores da Resultados Digitais, uma empresa que trabalha automação de marketing digital, líder na América Latina, fica em Floripa, então a gente tem uma história longa aí com o Startup Summit. E hoje eu tenho uma presença especial aqui, um convidado comigo, que é o Rodrigo Oliveira, né, da CMO da Stay Olá, App. Já vou falar um pouquinho mais, a gente já vai entrar um pouquinho mais nele aqui. Mas antes de passar para isso, acho que vale apresentar um pouquinho do papo de hoje, né? A gente vai falar sobre os primeiros passos para quem está pensando em aquisição de clientes. Como começar, como montar uma estrutura de marketing, vendas, né? Uma estrutura de aquisição, como escolher canais, como pensar em time, o que terceiriza, o que não terceiriza. Então, a gente vai trazer muito desse ângulo, desses olhares aqui. Queria fazer um agradecimento especial para a Dinalva, que está fazendo a nossa tradução aqui em Libras, então fico muito feliz de ter esse evento inclusivo, de a gente conseguir conversar com todo mundo. E sem mais delongas, eu vou pedir, Rodrigo, para você se apresentar, conta um pouquinho de quem você é, um pouquinho da sua história, para a galera saber com quem que está aprendendo aqui. opa, boa tarde pessoal. Espero que estejam todos muito bem aí. Fico muito honrado de participar do evento também, André. Obrigado pelo convite aí, fiquei bem feliz. Bom, galera, então eu sou o Rodrigo Oliveira, sou cofundador e CMO da Stay App. Comecei minha carreira em marketing na época que o RD Station era marrom. Acho que o André vai lembrar bem dessa época aí. Fechei Eu cliente, ainda gostaria nem de era não parceiro. lembrar, mas eu lembro. Era Pois muito é, cara, feio. eu usei o RD marrom lá atrás, acho que era 2015, salvo engano, comecinho de 2015. Comecei trabalhando como consultor de marketing digital para algumas empresas locais, então atendia concessionárias, enfim, lojas de roupa, coisas que tinham um marketing bem mais simples, né? Na época, principalmente. E no decorrer da minha carreira, eu descobri essa coisa maravilhosa que a gente chama tanto que são startups, que estão bem na moda, assim, por assim dizer, acho que continua muito nesse sentido. E num dado momento, mexendo com muita startup, eu resolvi nichar a minha consultoria de marketing focada em startups, né? E não precisou passar muito tempo para eu descobrir que, como consultor, eu poderia conseguir uma coisa X, mas como dono, né, tendo um projeto meu, algo que eu fosse apaixonado, algo que eu fosse full time, eu conseguiria ir muito mais longe, né? Com um time se vai muito mais longe. E dentro da minha carteira de clientes, tinha um que tinha acabado de entrar, acabado de iniciar, que era a Stay App, né? E eu percebi muita conexão também com os sócios, acho que eu vou falar sobre isso aí no decorrer do nosso bate-papo. E eu acabei aportando, né, no aporte inicial para a construção do produto ali, tinha juntado um dinheiro, acabei e falei, galera, vou entrar no projeto com vocês para ser full time mesmo. Fui desligando os clientes de consultoria, então entrei mesmo de cabeça no negócio. E a Stay, cara, hoje nós somos uma solução de venda, pós-venda e revenda para o varejo. Varejo físico agora não existe mais essa de só físico, né? Principalmente pós essa pandemia, durante pós, né? A gente está nessa fase de transição ainda, mas a gente entrega soluções desde cardápio digital até automação de marketing mesmo para o pequeno varejo. Né? Durante muito tempo, eu usei uma abordagem para explicar o Stay, né? Quando eu encontrava alguém de marketing, você conhece RD? Assim, conheço. Assim, cara, tira a landing page, coloca o balcão, tira o e-mail, coloca o SMS. É tipo isso. Então, a gente usava um pouco disso até para explicar para os nossos primeiros clientes, primeiros investidores. Então, a gente oferece todo esse tipo de solução aí. Muito legal, muito bom. Obrigado, Rodrigo, pela explicação e obrigado por estar junto com a gente aqui. Eu queria começar com uma das. Você comentou que queria falar um pouquinho sobre sócios, e eu acho que isso é um ponto válido para a gente puxar quem toca essa bagunça, né? Como é que é a melhor forma de trabalhar a aquisição? Qual é o time ideal? Quais são as posições ideais? Eu devo contratar alguém? Eu devo terceirizar para uma agência? Eu devo ter um sócio? O que você tem de visão em cima disso? E esse painel, como é só a gente, só eu e você, eu vou dar os meus pitacos também. Vou botar a Ótimo. minha opinião aqui também, mas queria te ouvir um pouquinho. Show de bola, cara. Bom, uma das coisas
para falar de sócio primeiro, que eu acho muito importante, mais do que um produto, mais do que uma ideia genial, mais do que as habilidades do sócio, eu acho que tem que existir uma sinergia cultural entre os sócios. O que é isso? Os sócios precisam ter objetivos em comum, certo? Crenças em comum, e isso precisa estar em constante evolução, né? Então, o meu sócio mais velho, ele tem 32, eu tenho 26, eu sou o mais novo do time, mas é todo nessa faixa, de 26 a 32. Na época, todos solteiros, assim, começando a decolar a carreira, os primeiros projetos. Os meus sócios já tinham uma agência antes também, e a gente acabou dando muito certo justamente por causa disso. Todos estávamos apaixonados pelo cenário de startup, super empolgados com o que estava começando a acontecer aqui em Goiânia. A gente é de Goiânia, nós somos residentes do Cubo também, lá no Itaú, mas a gente tem um escritório aqui em Goiânia, que é a nossa sede principal, que é, inclusive onde eu estou aqui agora, sozinho, o pessoal está todo de home office. Mas a principal coisa, acho que é essa sinergia entre os sócios. A segunda coisa que eu achei crucial é dividir muito bem as atividades. E óbvio que a Resultados Digitais sempre foi um case para a gente se espelhar e a gente acompanhar. E eu lembro bem de como os sócios tinham suas atribuições bem específicas lá no começo, e a gente fez a mesma coisa. Então, CTO, CMO, CEO, e no segundo momento a gente foi ter um COO, né? Então, era uma quarta figura que já estava como sócio cofundador desde o começo, mas que ele ficou meio que cuidando dos outros negócios dos sócios até que a gente conseguisse fazer a desvinculação completa, né? Então, ele teve essa função muito clara também. Então, eu tinha que montar a máquina de vendas, era a minha função, basicamente, a máquina de vendas digital. O CEO precisava começar a levantar os aportes, mas principalmente levantar as primeiras vendas, né? Então, o meu CEO, a função dele, ele tinha uma verba, antes da gente investir em marketing, que a gente chamava de verba do açaí. Inclusive, acho que todo mundo engordou bastante nessa época, né? Que era um dinheiro que a gente tinha semanalmente para comer fora e abordar donos de restaurantes, de hamburguerias e outros tipos de estabelecimento, que foi onde a gente pegou a primeira atração, claro, né? Era num canal de venda direta, super caro, mas nessa hora não se calcula muito CAC, não se olha muito para essas coisas. Tudo que você quer é ter as primeiras pessoas usando e falando, nossa, esse produto é bom, né? Ou então, nossa, precisava trocar isso, gostaria mais se tivesse aquilo. Então, e aí eu comecei, né, usando as minhas habilidades básicas de marketing lá na época. Eu já entendia muito de ads, muito de conteúdo, a fazer toda essa parte da criação da máquina. Mas em relação a essa distribuição dos sócios, eu acho isso tem que estar muito claro no primeiro momento. O que é de cada um? Se vocês dois vão ser sócios para fazer a mesma coisa, né, não necessariamente vocês precisavam ser sócios, né? Então, eu acredito muito nisso e isso funcionou bem para mim. Boa. A gente, como você mencionou, a gente na RD sempre teve desde o começo esse olhar, a gente teve uma divisão. Ao mesmo tempo, eu entendo a RD como um case bastante raro, em que somos 5 cofundadores, né? Não é muito comum, inclusive muita gente falava para a gente que não ia dar certo. Acabou dando, a gente tem ótimo relacionamento, todos os 5 até hoje, só que isso permitiu que a gente tivesse mais pessoas cobrindo outras posições, né? Eu sou meio suspeito para falar, mas eu gosto de ter um sócio no marketing porque eu considero a aquisição como um core do negócio, eu considero como uma peça-chave. Agora, eu entendo que diferentes tipos de produtos e diferentes canais vão levar a técnicas e caminhos diferentes. Então, você tem, por exemplo, empresas que o ticket é super alto, que quem faz mesmo quem carrega o processo acaba sendo mais vendas do que marketing. É muito mais baseado no vendedor, no relacionamento, e aí não necessariamente você vai precisar de um marketing super forte logo desde o começo. Agora, você tem outros cases em que o marketing ele é fundamental. É o próprio case da RD, em que a gente teve que formar muito mercado, que a gente estava atendendo com ticket médio, né, para pequenas e médias empresas. E nesse contexto, o marketing era fundamental. Então, acho que é legal ter um sócio, não é obrigatório. Terceirizar para uma agência ajuda muitas vezes a fazer o onboarding, acho que é um caminho mais curto, mas é fundamental que você tenha alguém dentro de casa olhando para isso.
Eu não acredito em fazer marketing no piloto automático, joga para lá e alguém resolve. Precisa ter alguém dentro de casa levando a informação, buscando entender um pouquinho melhor a visão, a estratégia, fazendo a conexão, porque só assim a coisa tende a funcionar, né? As pessoas que estão na agência, elas provavelmente têm um histórico muito forte em marketing digital, elas conhecem técnicas e canais, mas elas não conhecem a fundo o seu mercado, a sua cultura, a sua empresa e o seu cliente. E conhecer essas coisas todas, para mim, é algo fundamental e que faz muita diferença, né? Cara, sobre isso, concordo com você 100%. Assim, os meus sócios têm agência, eu tenho proximidade com a agência, né? Até tenho uma participação lá, mas é mais pela parceria do que com o trabalho em si. Hoje eu produzo muito conteúdo em rede social, muito mesmo, e lá basicamente eu ensino muita gente a ser consultor de marketing. Então, apesar desses dois backgrounds, eu concordo plenamente com você. Eu acho que o momento em que uma empresa, não só uma startup, mas uma empresa deve ou pode contratar uma agência, é quando ela tiver clareza do que ela precisa da agência, certo? Então, por exemplo, eu tenho muita clareza de que tipo de conteúdo funciona para as minhas redes sociais. Exemplo X. A pessoa que vai executar isso pode ser algo mais mecânico, uma execução, e eu preciso de algo que reduza aquele custo, vá para uma agência que eu acho que funciona super bem, né? O mesmo vale para blog, o mesmo vale para qualquer tipo de produção no que diz respeito a marketing. Mas agora, esperar que a agência seja aquela pessoa lá dentro que vai virar à noite fuçando no Analytics para poder encontrar um problema de performance, encontrar um furo no funil de vendas, a agência não vai fazer isso. Não tem uma agência que faça isso por você. Não tem uma agência que vá produzir algo que vá atrair talentos, né? Porque a gente às vezes esquece que com marketing de conteúdo tem um viés muito poderoso de atração de talentos, né? Acho que a própria RD deve ter visto isso na pele, a Rock deve ter visto muito isso também, de atrair o pessoal através do conteúdo. E, cara, acho que uma agência não consegue ainda ter essa pegada a menos que já exista um histórico antes, né? Então, eu gosto muito da ideia do sócio de marketing, ele precisa existir. E sobre o que você falou, cara, de small business, né? Do business de ticket médio, né? Separando pelo ticket médio, né? O SMB, que é o Small and Medium Business, produtos com um ticket inferior a 300, 200 reais, aquele bem pequenininho mesmo também. A gente está vendo o case do RD Lite atualmente, e quando eu fui convidado para esse painel aqui de Early Stage, eu achei ele bem legal porque eu estou passando de novo pelo Early Stage, né? O meu produto, ele era um produto para o balcão, e o balcão foi destruído pela pandemia, né? Então a pessoa usava ela no balcão do restaurante, no balcão da lanchonete, que seja. E aí esse balcão deixou de existir, eu tive que recriar a empresa toda de novo. E hoje a gente tem um produto com um ticket médio um pouco mais baixo, mas não muita coisa. A gente saiu de 197 para 97, 120 reais. E, cara, a gente extinguiu vendas. A gente conseguiu montar uma máquina que funcionasse somente com marketing. E isso só foi possível, né, porque a gente pôde experimentar. Afinal de contas, a gente perdeu quase 70% do faturamento. E falou, cara, a gente precisa empatar de novo. A gente conseguiu, em menos de 6 meses, empatar novamente com a forma mais digital de se vender. Então, focamos em melhorar o produto e tudo mais, né? Então, acho que eu posso até falar um pouco sobre essa questão do ciclo de melhoria do produto. Fiz até uma anotação aqui, porque eu acho que é algo bacana para ser falado. E na época o nosso CAC era muito caro para atrair o cliente, né? Então o papel de vendas era muito fundamental, mas o cliente às vezes usava o produto e existia uma sensação de que será que eu precisava do vendedor nesse processo, né? Será que se eu simplesmente não tirar o atrito entre o usuário e a plataforma, eu não consigo já resolver esse problema? E foi o que aconteceu. E um erro nosso foi ter sido lento para experimentar esse tipo de coisa. E acho que eu já vou encaixar sobre os ciclos de melhoria do produto, que eu acho que para exemplificar isso aqui melhor, para ficar mais prático. A gente colocou no ar um produto e ele voltado para delivery logo na pandemia. Era um catálogo digital para delivery que resolvia a dor de vendas pelo WhatsApp e resolvia a dor de aqueles estabelecimentos que não conseguiam se manter nas taxas de iFood ou Uber Eats, Rappi, etc. A gente criou esse produtinho simples, já existiam outros concorrentes no mercado, mas a gente tinha outra plataforma integrada a ela. Então, a gente basicamente criou a landing page da parada, né? Então, a gente colocou o produto no ar, a gente pegou toda a grana que a gente tinha reservado para a mídia, que mídia estava desligado, né? Tráfego pago estava desligado há uns 3 meses.
por causa da vinda da pandemia e o durante, e a gente começou a fazer ciclos de melhoria. Então, a gente colocava no ar alguns anúncios. Eu fiz isso com muito fervor, eu acho que eu posso dizer, porque eu fiz 46 criativos na primeira campanha. Isso basicamente sozinho, eu fiz tudo. E uma dica aqui no meio, um parêntese, aproveite aquela habilidade que você tem melhor. Eu não sou muito bom de escrever. Quem já viu algum conteúdo meu na internet sabe, não consigo publicar nada que não tenha um errinho de português. Mas, para falar, para fazer vídeo, eu sou muito melhor. Então, sempre fui pelo lado dos criativos em vídeo, porque eu falo melhor do que eu escrevo, certo? Fecho parêntese. Então, eu fiz uma técnica bem simples. Eu pegava 3 personas principais, selecionava 10 dores de cada uma delas e 10 momentos de cada uma delas. O momento era muito fácil. A gente estava no meio de uma pandemia onde o delivery reinava, certo? A dor, por exemplo, perder muito tempo atendendo o cliente pelo WhatsApp. E a persona, talvez o dono de uma hamburgueria. Então, eu colocava no anúncio, se você é dono de uma hamburgueria e precisa vender no delivery, mas perde muito tempo atendendo o cliente pelo WhatsApp, utilize o catálogo digital. E aí eu fiz essa conexão, esse framework, que eu sempre gosto de usar para montar os criativos, e deu 46 criativos no final, deu muita coisa. Então, e sobre investimento em tráfego, ainda que no early stage, eu recomendo que você gaste a maior parte da tua verba na primeira campanha, nos primeiros 3 dias. Porque, cara, 46 criativos, meu Deus, você vai descobrir 3 ou 2 que são bons nesse meio, sabe? Se você tiver sorte. Então, você precisa gastar um pouquinho mais no começo para descobrir o melhor e escalar o teu investimento com aquele melhor. Melhor como? Menor custo por clique e menor custo por conversão ou por compra, se você já tiver a compra direta ali na plataforma de anúncio que você estiver usando. Então, feito todos esses ciclos aí, a gente fazia 3 dias de sprint de anúncio, ou seja, chuva de leads, né? Obviamente, eu testei outros formatos, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, eu fiz anotação, então não vou dar o spoiler. A gente fazia esse ciclo e fazia uma pesquisa de satisfação com o cliente. Uma outra coisa sobre marketing no early stage é que você não pode ficar dependendo de dev o tempo inteiro. Não pode depender do desenvolvedor e eventualmente você vai esbarrar em coisas desse tipo. Então, marqueteiro, mercadólogo, na verdade, eu descobri que é o termo correto, para ontem, vai na Udemy, compra uns cursos, cara, de Python, compra uns cursos de JavaScript, aprende o básico para ontem, ok? Então, eu usei uma plataforma nesse momento que chamava Get Site Control, que é uma ferramenta de pop-up, basicamente. Só que eu usei ela no formato de push notification. Então, eu conseguia criar um parâmetro de API através dessa plataforma do Get Site Control, onde um determinado pop-up era disparado se a pessoa já estivesse há mais de 7 dias logada na plataforma, tivesse logado por 7 dias. Então, enfim, eram infinitas regras que eu só consegui criar porque eu estudei um pouquinho de JavaScript. Gente, é muito pouquinho mesmo, tipo, muito. Tipo, se for comparar meu conhecimento de JavaScript com marketing, eu sei subir um anúncio no Facebook Ads, subir só. Então, é bem pouco mesmo que você precisa. E, cara, eu lançava o push lá dentro, então eu não usei e-mail, não usei nada nesse sentido, eu mandava um push pedindo uma pesquisa. E eu perguntava o nome da pessoa, o nome da empresa, de que local ela era, onde ela encontrou a gente, por que ela escolheu a gente. Essas perguntas são bem importantes, pessoal. Quem quiser anotar, onde encontrou, por que escolheu, o que mais amou e o que mudaria. Então, a gente fazia esse ciclo de pesquisa, sentava e vamos ler esse ciclo de respostas. E baseado naquilo, a gente montava um roadmap de melhorias. Enquanto esse roadmap estava acontecendo, a minha obrigação como marketing era gerar tração orgânica. A gente tinha dinheiro guardado para fazer os sprints de leads que eu falei, mas a gente trabalhava na parte do orgânico. E aí a dica que eu tinha armazenado aqui para vocês é essa plataforma tão polêmica chamada TikTok, que trouxe, eu acho que atualmente 40% da nossa receita veio do TikTok, do B2B, e foi uma surpresa para mim, porque foi sorte, não tinha ninguém ensinando TikTok, eu fui descobrir alguns conteúdos sobre depois, mas eu falei, cara, eu vou fazer um videozinho simples indicando ferramentas de marketing para o varejo, que era o meu público, né? Então eu indicava outras ferramentas, eu falava sobre outras soluções e eventualmente no meio eu falava sobre alguma funcionalidade da minha solução. E, cara, o tráfego foi gigantesco. A gente bateu, acho que 15 mil seguidores no primeiro mês. Atualmente, esse TikTok tem uns 3 meses e meio, salvo engano. A gente já está com quase 40 mil.
e crescendo, sabe? É uma rede social que, como todo mundo sabe, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Quanto antes você testar essa plataforma, melhor. Ah, estou abrindo a minha startup agora. Será que eu começo fazendo um blog igual a RD fez lá atrás, com e-book? Será que eu vou para o Instagram, que parece que os olhos estão no Instagram atualmente, não sei o quê? Se você só tem recurso para fazer eu não vou hesitar em indicar que você use o TikTok, tá? Ah, mas eu não vou entender indexação no Google e tudo mais. Hackzinho, eu gosto de falar pra galera. Pega as coisas que você postar no TikTok e posta no Pinterest. O Pinterest indexa no Google. Então, você já vai começar a montar o seu domínio ali, nesse sentido de indexar um conteúdo que é de uma rede social. Isso aí funciona muito bem também. Outra coisa que a gente usou muito nesse primeiro momento foi parceria com influenciadores do nosso nicho. Então, eu fiz esse tipo de conteúdo no TikTok porque eu já tinha visto algumas pessoas fazendo, indicando ferramentas e tudo mais. Então, usei a busca avançada do Google e coloquei lá, site, tiktok.com, né? Espaço mais, espaço aspas, galera anotando aí, dica de marketing, fecha aspas. Isso, eu estou perguntando para o Google quais são os perfis, as coisas dentro do TikTok que possuem a palavra-chave, né, dicas de marketing no seu texto. Eu fiz uma lista de um monte de gente e fiz o meu pitch. Cheguei falando assim, olá, tudo bem? Eu tenho uma plataforma, a gente produz conteúdo aqui também, e eu percebi que você faz conteúdo sobre o assunto. Fique à vontade para usar nossa ferramenta gratuitamente e postar um review caso seja interessante. Básico do básico, super simples. Eu gastei meia tarde para fazer um pitch com 50 influenciadores. E foi muito bom, porque isso aí é o referral, né? A indicação que veio de graça para mim, e, enfim, mais tráfego e mais leads e mais vendas que a gente foi tendo nesse processo. Então, acho que eu devo ter algumas dicas no meio aqui já, mas eu consegui condensar bem o que foi a nossa segunda fase do early stage, que foi nesse momento aqui da empresa mais produto tech do que sales, né? Do que inside sales, que era como a gente era antes. Deixa eu liberar meu microfone. Eu acho que você até trouxe algumas visões aí interessantes, legais, muito em cima de o que buscar em cada estágio. Eu acho que essa é uma conversa importante. Eu acho que no começo o marketing, ou a área de marketing, ela ainda tem que estar preocupada em ajudar a encontrar, vocês vão ouvir bastante aí ao longo do evento provavelmente, o Product Market Fit, né? A gente tem que garantir primeiro que o produto ele está atendendo as expectativas do público, ele está resolvendo uma dor verdadeira, ele está solucionando um problema. Então, quando você menciona o que vocês faziam ali da melhoria constante, da pesquisa e tal, o que eu interpreto é o marketing a favor disso. A gente fez muito isso na RD também, criou o blog, captava leads e a gente entrava em contato com esses leads para conhecer mais do dia a dia deles, para saber quais problemas eles viviam, para eventualmente dar uma versão do produto para eles usarem. Então, acho que o primeiro passo de uma startup é esse. E eu acho que não faz sentido investir pesado em marketing, começar a escalar enquanto você não tem clareza de product market fit, de que o seu produto ou serviço chegou num nível em que as pessoas gostam dele, falam bem dele, se sentem realizadas, veem que ele soluciona um problema real. E aí, para quem não é muito familiar, tem algumas formas, assim, não tem uma regra clara, não tem uma receita de bolo, mas tem visões diferentes sobre o que é chegar no Product Market Fit, né? As visões mais modernas hoje, elas falam muito de o produto ter retenção, então você garantir que as pessoas continuam usando, continuam pagando ou comprando mais vezes, se ele não for de assinatura, então ter retenção é um dos itens. Mas tem gente que avalia que retenção, imagina, sei lá, a retenção do meu produto é 1 ano e meio. Eu vou ter que esperar 1 ano e meio para ver quando que o cliente vai sair, não vai, então tem métricas intermediárias. O NPS muitas vezes é perguntar se a pessoa indicaria para outro ou não. Então, você pegar o percentual de promotores, né, de 9 e 10 é uma forma de avaliar se o seu produto é bom. Acho que
começa a ficar acima de 60, 70, a gente sabe que provavelmente esse produto tá legal. Uma outra pesquisa que é muito comum também é o Must Health Score, né? A pesquisa que o Chanelis criou, né? Que devo ter, né? A validação do quanto eu tenho que ter esse produto, do quanto esse produto ele é essencial, ele é fundamental. Então, a gente vê a pesquisa, né? Quão triste, quão chateado você ficaria se esse produto deixasse de existir. Muito chateado, um pouco chateado ou indiferente, tanto faz. Recomenda-se que pelo menos 40% das pessoas fiquem muito chateadas para você ter um sinal de que esse produto estava realmente fazendo a diferença na vida delas. Então, para mim, esse entendimento de que a gente tem product market fit, de que a gente tem um produto adequado para o mercado é o primeiro aspecto fundamental. Depois eu conhecer o meu cliente e a jornada de compra e as características dele. Então, as perguntas que você fez, né, que você trouxe ali o que te trouxe até aqui, o que você gostou, acho que são exemplos de perguntas que a gente faz para entender padrões, para a gente conhecer mais do nosso cliente, para a gente encontrar mais os caminhos. Saber o que melhorar, né? Saber o que melhorar. Eu gosto de ter um entendimento claro da matemática do produto. Então, quanto que eu posso gastar de aquisição, quanto custa para eu manter um cliente, eu acho que isso faz muita diferença, porque tem um monte de gente que compra anúncio e me pergunta, e aí, tá caro, tá barato? Eu falo, não sei, quanto você está ganhando com o produto, quanto tempo o cliente fica, a gente precisa dominar essa matemática para conseguir entender o custo de aquisição. E o último é entender um pouquinho de posicionamento, né, de por que você é diferente das outras opções no mercado, quais são as outras alternativas e aí as perguntas que você passou ajudam nisso também. Então, para mim, muito desse primeiro estágio é ajudar a chegar no Product Market Fit. Quando a gente chegou em Product Market Fit, aí eu passo para um outro olhar, que aí é como eu começo a trazer clientes com mais eficiência. Então, eu começo a olhar para os canais, para os diferentes canais, e cada um desses canais vai ter um modo de funcionar diferente. Enfim, eu tenho que começar a aprender para trazer clientes com eficiência em cada um desses canais. Eu tenho que conseguir diminuir o custo de aquisição de cada cliente e aumentar o volume de clientes que chegam. Nesse sentido, eu queria levar o papo aqui para uma outra direção e te perguntar, que essa como escolher e como priorizar canais é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Então, qual que é a sua visão sobre isso? O que você vê sobre esse assunto, Rodrigo? Legal, André. Cara, sobre canais, eu acho que é até curioso a gente imaginar que é o canal que escolhe você, no final das contas, né? Tem aquela frase que todo mundo fala em palestra do Jeff Bezos, né? Que o sucesso da Amazon depende do volume de testes que eles realizam, né? Então, essa história que eu estava contando para vocês agora há pouco, ela é recente, né? Foi um produto que a gente organizou durante a pandemia. Então, a gente trocou o pneu do carro enquanto ele andava. Mas, lá atrás, no início de 2018, quando o primeiro produto, que ainda era o programa de fidelidade com automação de marketing, quando ele nasceu, a gente testou todos os canais possíveis de se imaginar. Então, a gente, além de ter a verba do açaí, que eu falei no começo, que era os donos visitarem os estabelecimentos e fazer essa prospecção ativa, a gente também tinha uma menina que ela não era nem site sales, né, inclusive. Hoje ela é sócia da empresa. Ela era secretária da agência dos meus sócios. Tipo, atendia telefone e pagava conta. E aí, eu fui no Google Maps, extraí uma lista de estabelecimentos, entreguei para ela com o discurso pronto, esperando não mais do que um call center, alguém que fosse ligar e ver se alguém tinha interesse em trocar o programa de fidelidade de papel pelo programa de fidelidade digital, né? E ela, curiosamente, começou a fechar 3 vendinhas por semana, 2, 3 vendinhas por semana, o ticket baixo era 50, 90 reais na época, a primeira versão do produto, né? Bem MVP ainda, e estava dando certo por um lado, ok. A hora que ela começou a performar um pouquinho melhor, eu falei, eu vou começar a entregar lead mais qualificado para ela. E aí eu comecei 2 coisas ao mesmo tempo, compra de palavra-chave e os anúncios em rede social, para ver qual dos dois eu tinha o lead a menor custo, né? Com o tempo eu fui descobrir que se eu fosse focar na proposta de valor do programa de fidelidade, eu tinha que apostar no Google, porque as pessoas procuram por programa de fidelidade. Agora, quando eu tenho que interromper a experiência delas para apresentar um produto, não tem tanta essa demanda.
E aí, tipo, esse produto, ele foi, esse canal ele foi se validando desse jeito. Enquanto isso, meu sócio, ele tinha um amigo que era ex-vendedor Junessa de marketing multinível, que tinha time de vendas e tudo mais, e ele fechou uma parceria, deu equity pro cara, tanto que isso foi dar problema pra gente no futuro, né? Depois ele teve que recompra, um monte de coisa assim, mas na hora de validar, cara, tudo vale, sabe? Então a gente deu equity para esse cara para ele montar um time de vendas de prospecção de rua, né? Então a gente tinha um revendedor de rua, então enquanto fazia isso, né? Do lado de cá tinha vendedores na rua e, em paralelo, a gente estava fazendo um artigo por dia no blog e um e-book por semana. Aí logo eu parei de fazer e-book e comecei a fazer videoaula, porque, como eu falei no começo, eu falo melhor do que eu escrevo, né? Aí depois passou para ghostwriter e tudo mais, mas eu chamo isso de a regra do atrasado, né? Então, se o André lá atrás produzia um artigo por semana e um e-book por mês, acho que você deve ter dito isso em alguma palestra, salvo engano. Eu falei assim, eu tô 5 anos atrasado, ele foi lá em 2013 e eu tô em 2018, multiplica por 5 é o mínimo que eu tenho que produzir. Então eu comecei a fazer, tipo, cara, eu preciso produzir mais para alcançar mais resultado. E foi por sorte que o canal de SEO funcionou pra gente no blog. Porque um dia eu pensei, cara, o topo do topo do topo do meu funil é a galera que procura frases para manicure, frases de propaganda para barbearia. Eu falei, cara, que genial, isso aqui deve funcionar. E aí a gente dominou a SERP de quase todas essas bem topo de funil mesmo, né? A pessoa que às vezes está abrindo o estabelecimento, no futuro ele vai comprar de mim. Mas essa é a função do inbound, não é verdade? Então, eu tinha esse canal do blog, que hoje está com 150 mil acessos, mais ou menos. Ainda não é o que mais gera atração para mim, mas ele foi feito ali, eu trabalhava muito nele. Testei os anúncios, hoje eles estão pausados, porque eu aprendi a fazer os ciclos de validação. Não recomendo você investir em anúncio 24 horas por dia, a menos que seu CAC esteja muito bom. E isso sei lá, seu retorno tem que estar em 5 vezes o CAC, para ele estar muito bom mesmo, e você ligar um anúncio e abrir a plataforma de anúncio de novo só daqui 6 meses. Então, e eu acho que nem assim você pode fazer esse tipo de coisa. O canal de revendedor, ele se invalidou lá no começo. Agora, com o novo produto, a gente está estruturando para poder fazer ele de novo. Mas na época o Inside Sales foi o canal mais barato. Por quê? Porque o custo daquela vendedora era barato, a gente ainda não tinha comissão, não tinha estruturado nada, isso foi surgir depois. O lead estava barato e ele fechava rápido, né? Então, quando eu vi aquele canal funcionar bem, eu falei, putz, a gente precisa escalar um time de vendas, a gente precisa que esse time de vendas cresça, ele seja o nosso principal canal. E a gente foi Inside Sales, aquela coisa, e muito conteúdo, Cash for Closers, vendas B2B Summit, participava de tudo. Conseguimos ter uma rede de vendas, então logo eu voltei para a cadeira 100% de marketing, a gente tinha uma pessoa para gerenciar aquele time. E uma última dica sobre esse caminho todo que eu posso dar para vocês quando você entra em uma buzzword, você acaba caindo em todas. Então, como eu estava apaixonado por Inside Sales, eu descobri o Customer Success, né, que é toda aquela metodologia proativa de ajudar o cliente a ter sucesso com o produto. Muito cuidado, gente, para não confundir isso com ter que implorar para o seu cliente usar bem o seu produto. Então, a gente foi para um caminho nada saudável para a empresa de lucratividade, onde a gente, para cada 80 clientes, a gente precisava de um CS e aquele cara precisava ser um expert em marketing, formar esse cara é difícil, encontrar no mercado é caro. Então, a gente começou a ter um problema de lucratividade. E, gente, a gente está passando da era de que startup não tem que dar lucro. Eu acredito que a gente está caminhando para uma hora onde os investidores vão olhar e ver o seu custo operacional, ver o OPEX, ver essas coisas tudo, sabe? Então, muito cuidado com essa ideia de crescer a todo custo, isso aí é perigoso e nocivo no longo prazo. Né? Então, assim, CS é para o cliente ter sucesso, tá? Não é para ele obrigar a usar. A gente tem que ficar ligando para o cliente. E aí, você não fidelizou nenhum cliente hoje? O que aconteceu? Cara, isso não é CS, sabe? E a gente foi seduzido pela buzzword. Então, nem tudo que as grandes estão utilizando você precisa usar agora, tá? Vale a pena segurar bastante essa ansiedade aí e vendo os feedbacks dos seus clientes. Usa a pesquisa que eu falei, usa a pesquisa que o André falou. Eu vou aplicar ela agora, justamente, né? A gente está chegando no 6º mês do produto no ar e eu vou falar assim, vou colocar uma headline: vamos desligar o Stay App.
Se você é contra, clique aqui para a pessoa ir lá e responder, né? O que ela acha disso, se ela ficaria triste e tudo mais. Eu pensei nessa headline agora essa semana. Mas acho que é isso, André. O que eu tinha assim de principais pontos-chave para compartilhar, no meio do caminho recomendei algumas ferramentinhas para a galera aí. É basicamente isso. Boa, obrigado, Rodrigo. Acho que só para complementar, acho que é super importante pensar no canal em termos de alcance. Então, quantas pessoas eu consigo chegar no canal, quantas pessoas eu consigo, de certa forma, atacar, né? Quantas pessoas eu consigo chegar. Dificuldade, então, quanto você já é preparado, quanto você já vivencia, como o Rodrigo comentou, tem gente que tem mais facilidade escrevendo, tem gente que tem mais facilidade falando, isso vai determinar um pouco de fit também com o canal. Uhum. E, de certa forma, o nível de saturação do canal, né? Então, poxa, começar hoje no Instagram, eu acho que vale a pena? Vale, mas é difícil o resultado, você não pode esperar uma mina de ouro. Começar num canal que ainda é virgem, né? Que tem pouquíssima gente usando, que quase ninguém tá lá, é muito mais fácil crescer. E, por fim, entender que vão ser 1, 2, no máximo 3 canais que vão fazer a sua empresa decolar. Então você não precisa estar em todos, você não precisa ouvir tudo que estão falando e que é oportunidade, porque se você tiver em tudo ao mesmo tempo, com um time pequeno, com recursos limitados, o que vai acontecer naturalmente é que você não vai fazer bem feito, e se não fizer bem feito, não vai adiantar. Então escolha 1, 2, no máximo 3 que parecem muito promissores, que parecem ter um bom casamento com a sua empresa para investir mais forte, mais fundo neles. Rodrigo, a gente está chegando no nosso final aqui. Eu queria te pedir para fazer o seu encerramento, as suas considerações com uma dica. Então, para quem está começando agora, uma dica sua. Galera, acho que a dica de cara, assim, se você quer ganhar atração no inbound hoje, no mercado que está competitivo pra caramba, né? Vá por vídeo. Por vídeo, não necessariamente você vai acertar mais fácil, mas pelo menos menos difícil vai ser. E por vídeo, eu destaco o TikTok pela facilidade e o YouTube pelo SEO, tá? Um bom conteúdo de YouTube, ele pode inclusive substituir um bom conteúdo de blog, dependendo de como ele for estruturado, tá? E bom, galera, para fechar, para vocês conseguirem me encontrar aí, o Instagram do Stay, @StayApp, bem simples aí de vocês encontrarem. Para me achar, @RodrigoOliveiraG, eu dou muita dica lá e tudo mais. Se tiver difícil me achar, pode colocar no Google especialista em Growth Hacking, que o primeiro resultado orgânico é meu blog. Esse foi um hack que eu testei lá atrás com influenciadores, inclusive lá eu explico como que eu fiz isso. E eu acho que é isso. Apostem em vídeo, apostem muito em vídeo. Eu cheguei atrasado no YouTube e mesmo assim eu estou conseguindo crescer. Eu comecei o YouTube tem pouco tempo e mesmo assim eu estou conseguindo ter um crescimento muito bom. E o TikTok, justamente pelo que o André falou aí, que é uma rede social nova, uma nova oportunidade. Boa. Do meu lado, acho que a dica que eu vou deixar é: seja obcecado pelos seus clientes. Quanto mais você conversa com eles, quanto mais você entende eles, você sabe quem são, quais são os problemas, quais são as dores, quem influencia a decisão, onde eles vão buscar informações. Quanto mais você conhece cada uma dessas coisas, fica muito mais fácil para você definir em qual canal você vai atuar, em que momento você vai abordar ele, qual proposta de valor você vai entregar para ele que ele veja sentido. Tem muita gente que pensa muito nas técnicas do marketing, como fazer o anúncio, qual que é o lance, como é que eu faço. Cara, se você entender do cliente, a necessidade de você entender os detalhes técnicos, ela cai, assim, não que você não tenha, vai ser bom, você vai precisar com o tempo e com a escala, mas entender os clientes é a parte mais fundamental, mais essencial e o que mais vai fazer a diferença. Foi um prazer para mim estar com vocês. Sigam também @ResDigitais, a empresa tem muito conteúdo sobre marketing digital lá. E o meu Instagram também, Instagram, LinkedIn, enfim, qualquer rede, eu sou André GC Siqueira. Tem bastante conteúdo sobre marketing, tem bastante conteúdo sobre empreendedorismo, startups, cultura, enfim, vale a pena acompanhar que tem muito conteúdo. O Case Startup Summit está só começando, tem muita coisa por vir aí, espero que vocês aproveitem bastante. Um grande abraço, valeu! Um grande abraço, até mais, pessoal!